Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo, independente da hora que você estiver vendo. O vídeo de hoje, né, pelo título você já deve imaginar o que é, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de uma pessoa, né, que no caso foi o Monark, que era um dos sócios, né, do Flow Podcast, um dos apresentadores também. Ele acabou dando uma opinião a respeito de que ele acreditava que deveria se criar um partido nazista aqui no Brasil. Depois ele tentou se retratar e eu entendi o que foi que ele queria dizer. Ele queria falar a respeito de que, independente da forma de opinião, deveria ser todo mundo ter liberdade de opinião. Tipo, minha opinião, independente do que for, eu deveria dar. Mas vamos explicar o problema da fala dele, o problema dessa liberdade de expressão, o problema de algumas coisas e mais ainda o porquê do impacto dessa fala dele, né? Assim como no vídeo anterior vocês podem ver que novamente eu tô com uma câmera em movimento e com alguns sons de fundo, né? Mas também tem outras decorrências, que no local onde eu faço as gravações normalmente está novamente com um som bastante alto. Mas eu já chamo você para se inscrever no canal, para qualquer vídeo novo, dar opiniões e sugestões aqui nos comentários, tá bom? Então, primeiro de tudo, o porquê que o nazismo é algo problemático. Eu não vou entrar muito nesse debate, porque a própria história do nazismo já explica isso. E aqui no Brasil tem um impacto muito grande, acreditem, porque o Brasil, fora da Alemanha, foi a maior comunidade, foi o maior partido nazista, né? Foi no Brasil. O Brasil tinha uma força muito forte do nazismo. E o Brasil não queria entrar na guerra até ter, na Segunda Guerra Mundial, até ter sido atacado supostamente pelos nazistas. Porque há-se uma teoria muito grande que na verdade foi os Estados Unidos que atacou, né, o Brasil, de alguma forma camuflando seus barcos, seus navios, como se fossem nazistas, assim, convencendo o Brasil a entrar na guerra, apoiando a aliança contra o fascismo e o nazismo, né? Contra a Itália, contra a Alemanha. E esse é um detalhe que podemos debater em um vídeo futuro, né? A questão da história em si dessa questão. Mas o próprio Flow Podcast, no último live do Monark, como membro ainda do Flow, eles trouxeram um especialista, ele explicou os impactos e por que não podemos defender um vídeo ou um partido nazista, né? Já temos um vídeo a respeito disso, muito longo. A conversa foi quase uma hora de conversa, então quem tiver curiosidade pode ir lá nessa própria conversa, que lá muitas coisas são esclarecidas. E eu próprio não acredito que eu deva me aprofundar muito nessa opinião, que eu acho que é um tanto óbvia do porquê, né? Foi uma ideologia que acabou levando a vida de milhões, né? Assim, milhares mesmo, e milhões porque acabou gerando uma guerra a mais sanguinária, né, da história. Então isso já digamos, é motivo suficiente. Mas o Monark, em muitos momentos, ele defendeu a questão do anarquismo. Eu particularmente sou um tanto problemático com a questão da ideia anarquista. Por que eu tenho esse problema com a ideia anarquista? Porque a ideia basicamente é aquela questão de tipo, não ter um Estado controlando tudo mais, né? Aí isso pode se confundir muito com aquela ideia de que tipo, tem um lado positivo, cada um tem suas opiniões, cada um tem suas ideias e cada um faz o que quer e vai ter as consequências do que causar. Quem quiser usar droga, usa, as consequências vai ser para si mesmo. Cada um escolhe as consequências que dá para a vida. Todo mundo sabe o tipo de saúde e tudo mais. Só que não é bem assim, porque essa suposta liberdade, ela pode se confundir com a libertinagem. Dentro da filosofia, a gente debate muito a questão de o que é liberdade e o que é libertinagem. A liberdade é justamente essa autonomia do ser humano fazer o que quiser, poder fazer o que quiser e onde quiser. A liberdade de se movimentar, de se mover, de se locomover. Só que ela pode se confundir com a libertinagem, que é o uso errado dessa liberdade. Tipo, eu posso usar, já que eu tenho liberdade de fazer tudo, então eu posso levar a vida de uma outra pessoa. Eu posso usar a droga que eu quiser, por exemplo. Só que essa questão do uso de drogas não vai afetar apenas uma pessoa. As pessoas ao redor da pessoa vai ser afetada. Há muitos casos, por exemplo, de pessoas
que usaram drogas e não tinham mais dinheiro para poder comprar. O que começaram a fazer? Vender pertences da própria casa. E se você olhar algum jornal, alguma reportagem, algum documentário sobre, vai ver de pessoas que tentaram arrancar, por exemplo, privada da casa, a pia da casa, que pegou coisas escondidas de outras pessoas que moravam na casa. Ou seja, praticamente vendeu a casa, sendo que ela não morava sozinha lá. Ou seja, ela está afetando a vida de outras pessoas. Então aquela ideia de, pô, na anarquia eu escolho e os impactos vão ser só para mim, não existe. Você vai de qualquer forma interferir ao redor. Então é um problema, sim. É uma ideia muito complicada, essa questão da libertinagem com a anarquista. Só que essa ideia é um pouco mais complexa, a gente pode debater também um vídeo mais especificamente de questões políticas, para explicar um pouco mais. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, que essa ideia, o monarca, ele tentou trazer essa ideia porque ele tem uma opinião muito anarquista. Ele sempre deixou claro isso, que ele tem uma opinião anarquista. E assim como cantores, como Supla, né? Ele falaram isso. E qual é o impacto disso? O impacto disso é que não é simples esse impacto de escolha, né? A escolha não é tão simples de dizer eu escolho, eu me afeto. Não, você se escolhe, se afeta e afeta quem está ao seu redor. E defender opiniões políticas como nazistas, como fascistas, literalmente fascistas, que a gente se debateu muito no período eleitoral de 2018, a questão da palavra fascista. E a gente acabou sem saber o que era fascismo, né? Então essa que é uma questão que a gente deve se debater, se aproximar, se apoiar. Algumas ideias, tipo liberdade de opinião é uma coisa, mas a ideia de defender o nazismo já não é uma liberdade de opinião, pois aquilo ali já está trabalhando com uma forma de repressão de grupos sociais, repressão de povos inteiros, de grupos inteiros. Ou seja, você está defendendo um crime, é como defender o homicídio. Não defender a pena de morte, e já é um outro debate também, que muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam, mas tipo, dizer, quem quiser matar tudo bem, e é isso. Tipo, não vai ter consequência nenhuma. Quem quiser cometer atrocidades, né, com crimes sexuais, vai poder. Então esse que é o problema de a liberdade total. Porque sempre vai ter seres humanos que vão pegar essa liberdade, que mesmo com essas restrições já cometem essas coisas. Sem essas restrições, será muito mais frequente alguns desses crimes. Serão muito mais presentes. E em uma sociedade anarquista, sem essas supostas leis, sem esses apoios, poderia ser problemático. Entendido? Então, esse que foi o problema da opinião do monarca, é que ele tem toda essa opinião voltada a uma visão política que ele tem, que seria melhor uma sociedade anarquista. E que, tipo, independente da opinião, ela deveria existir. Mesmo ela sendo uma opinião horrível. Como ele disse, ele não apoia o nazismo. Mas se alguém for nazista, ok. Só que justamente dizer esse ok é um problema. Porque você está, de forma indireta, apoiando alguém que quer a destruição, tipo, de povos inteiros, que apoiou genocídios, apoiou guerras, apoiou milhares e milhares de mortes, ok? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, era uma ideia que eu tinha de falar em outros assuntos além da área da biologia, né? Além da área das ciências, né? Exatas. Agora entrando já no debate mais histórico e filosófico, político, né? Então